Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Antítese. Meu nome é Pedro, né? Você está no canal aqui onde nós falamos sobre apologética, sexualidade, teologia, vários conteúdos. A gente tem podcasts onde a gente trata assuntos específicos, a gente tem também reacts onde a gente, né, reage a alguns vídeos aqui no canal também. A gente está lá no Instagram, onde nós começamos, e aqui no canal do YouTube a gente tem a oportunidade de falar de maneira mais profunda alguns assuntos que nós tocamos lá no nosso Instagram. Eu quero já desde o início, não quero me esquecer disso, te convidar agora, nesse exato momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem postado, né? A gente tem postado quase todas as semanas aqui e eu tenho certeza que os vídeos que nós temos postado vão edificar muito, muito a sua vida. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu quero falar no vídeo de hoje a respeito de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade específica de Deus para nós, como povo de Deus? E eu sei que essa é uma discussão muito pertinente, muito importante para a igreja hoje. Eu sou pastor de jovens, então eu constantemente lido com jovens, adolescentes, pessoas vindo e perguntando sobre, pastor, qual que é o meu chamado? O que eu devo fazer? O que eu devo viver? E muita gente chega com essa ideia meio mística de que Deus ele tem planos muitas vezes específicos, né, traçados para nós, né, trilhados para nós, e que a gente precisa buscar isso. E sem perceber, eu quero começar esse vídeo dizendo isso, nós nos tornamos um povo extremamente ansioso, porque nós somos obcecados com o futuro. Nós idolatramos o futuro, nós idolatramos o que vai acontecer ainda nas nossas vidas, e a gente acaba idolatrando Deus, porque Deus se transforma numa espécie de Papai Noel, né? Se transforma numa espécie de, sei lá, um ser que está lá para cumprir os meus desejos, porque eu tenho vontades específicas para mim, eu tenho sonhos e planos, e eu quero que esses sonhos se alinhem então aos planos de Deus, então a gente meio que força os planos de Deus para acontecerem nos nossos planos, e eu acho que isso acaba criando em nós um falso cristianismo, um falso relacionamento com Deus, uma obsessão completamente até doentia com relação ao futuro. E com isso a gente se frustra, porque quando não acontece aquilo que a gente está esperando, quando não acontece os planos de Deus para mim, e são os planos que eu quero que Ele faça, que Ele cumpra, eu acabo me frustrando, eu acabo ficando triste, eu acabo ficando magoado, eu acabo ficando magoado com Deus, né? E a tristeza toma conta do meu coração. Então a gente acaba indo para um lugar de depressão muitas vezes. Não que isso seja todos os motivos de pessoas que vivem isso, mas a gente se torna extremamente emotivo e a gente fica obcecado com o futuro, né? A gente cai numa espécie de ansiedade que é ruim, que vem de um coração idólatra, de uma idolatria do futuro. E essa idolatria do futuro, como eu falei agora no início, ela causa em nós um espírito de ansiedade nos nossos corações, onde a gente nunca está satisfeito com o que a gente está vivendo. E a gente vai perceber que na palavra de Deus, não é assim que funcionam as coisas. Deus não tem simplesmente uma vontade específica para nós, mística, que a gente tem que a todo tempo ficar tentando descobrir e ficar cavando ali para Deus nos revelar. Esse não é o desejo de Deus para o seu povo. Nós não devemos ser um povo ansioso. A gente deve ser um povo que é satisfeito em Jesus e com aquilo que nós estamos vivendo. Inclusive na nossa liberdade de escolher e viver, glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente está vivendo. E é sobre essa temática que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E para isso, eu quero entrar nos textos, né, bíblicos aqui que a Bíblia diz, né, sobre a vontade. A gente poderia pegar vários textos do Novo Testamento, e talvez até inclusive do Antigo, mas eu peguei só 3 textos, onde nós percebemos claramente a palavra nos mostrando sobre quando que Deus fala a respeito dessa expressão, esse vocabulário, vontade de Deus, para nós que muitas vezes nós mistificamos. Eu trouxe 3 textos que claramente vão mostrar para nós quando Deus fala sobre a sua vontade. Ele está falando sobre algo específico para cada um de nós que fazemos parte do povo de Deus. Então, primeiro, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Deus fala assim para nós, né? O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está falando para nós sobre
sobre experimentar dessa vontade de que ela é boa, agradável e perfeita. Como que a gente vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando a nossa mente é renovada. Quando a nossa mente é renovada, existe uma transformação que acontece em nós de pensamento, de mentalidade, e nós podemos então nessa metanoia cada vez mais se parecer com Jesus, cada vez mais buscar a Ele, e então nós estamos nos tornando a imagem e semelhança de Jesus. Né? Então, o primeiro texto, segundo texto, os três são textos que Paulo deixou para nós. Né? Efésios capítulo 1, versículo 4 ou 6, o apóstolo Paulo ele diz, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que Paulo está falando para nós aqui sobre comprovar essa vontade de Deus, né? Esse propósito de Deus? Esse propósito de Deus está totalmente ligado com Deus ter nos destinado, né? Ter nos destinado antes da criação do mundo para sermos santos e sermos irrepreensíveis na nossa vida. Sermos santos e irrepreensíveis em tudo aquilo que a gente vive. Muito legal, porque tem tudo a ver com Romanos capítulo 12. E Paulo também deixa para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 3. Versículo 2 ao 3, perdão, ele fala assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Mandamentos ele está falando então. Aí versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Daí ele continua falando sobre a imoralidade sexual, né? Abstenham-se da imoralidade sexual. Olha que interessante. Tem outros textos que vão falar sobre a vontade de Deus para nós, mas me parece muito claro que a vontade de Deus ele é muito menos sobre uma localização específica da nossa vida, ou uma vocação, um chamado específico para nós, e muito mais sobre um estado que eu e você precisamos viver, né? Um estado de espírito, né? Muito mais a respeito do que eu vou me tornar, de quem eu vou me tornar em termos de santidade, em termos de vida com Deus, em termos de comunhão com o Pai e com Cristo Jesus, em termos de com quem eu tenho me tornado parecido nessa caminhada, nessa jornada que é o cristianismo, esse relacionamento com Cristo. Você percebe que nos 3 versículos Paulo está associando a vontade de Deus à santidade, à pureza, à consagração, a uma vida que nos foi destinada antes da fundação do mundo, como ele diz no livro de Efésios, a uma vida que busca a renovação da mente, porque a renovação da mente vai nos fazer não nos parecer com o mundo, com as coisas desse mundo, ou mesmo com a carne que habita dentro de nós, mas nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus e a sua vontade. Inclusive, o livro de Tessalonicenses ele vai linkar com imoralidade sexual, que tem a ver com santidade, que a vontade de Deus para nós é sermos santificados, porque ser santificado é me tornar mais parecido com Cristo Jesus. A vontade de Deus, clara para mim e para você, como povo de Deus, é que sejamos cada vez mais santos, que a gente possa viver uma vida de maneira irrepreensível, que engrandece, que glorifica a Jesus, glorifica o nosso Deus com tudo aquilo que nós fazemos. Debaixo dessa vontade, e debaixo dessa vontade talvez seja algo meio místico também, né? Pode parecer meio místico, mas se você entender que a sua vida com o Senhor é um relacionamento real, e que o Senhor, Ele caminha com você lado a lado, que você tem algo vivo, é algo que Deus ele realmente participa daquilo que nós estamos vivendo. Se estamos cada vez mais no nosso caminhar com Cristo, nos tornando parecidos com Jesus, isso não tem como a gente não entender que vai refletir nas nossas decisões, nas nossas vontades. E nós temos sim liberdade, né? Nós temos a nossa liberdade como seres humanos, criados por Deus, de viver as suas vontades. Se nós temos vontade, por exemplo, de fazer uma faculdade específica, né, ou de seguir uma carreira, ou mesmo de nos interessar por uma pessoa, né? Falo de um jovem que está olhando para uma pessoa, ele está interessado lá para uma menina da igreja e tal. É óbvio que foi o próprio Deus que causou isso, que deu essa vontade para você, de conhecer aquela pessoa, mesmo de fazer aquela faculdade,
Não é aquele discurso, né, que foi dito, inclusive, recentemente por um coach, que diz que tudo que você olhar, tudo que Deus colocar no seu coração, né, ele é de presente para você. Não tô sugerindo isso. O que eu estou dizendo é que até mesmo os nossos interesses, até mesmo as nossas vocações, até mesmo as nossas habilidades, é graça de Deus que foi concedida a nós, que já fala muito sobre a vontade de Deus para mim e para você. Já mostra muito claramente de que da área talvez que nós devemos seguir, na nossa liberdade de escolher muitas vezes o que nós vamos fazer e viver. E a gente precisa, como povo de Deus, parar de mistificar, assim, eu preciso descobrir a qualquer custo qual é o meu chamado, o que eu devo fazer, como se a Bíblia fosse uma caixinha de surpresa, onde eu tiro um versículo e eu sei qual é o meu futuro específico. Não é assim que funciona. A vida com Deus não é dessa forma, não é. Deus está muito mais interessado em trabalhar o seu caráter, em trabalhar o seu coração. E quando nós conhecemos o coração de Jesus, conhecemos mais a Deus, estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, a sua vontade vai sendo feita nas nossas vidas. E é exatamente sobre isso, sobre como nós vivemos esse cristianismo e como que o Evangelho tem tocado as nossas vidas. Eu termino dizendo o que eu falei no outro vídeo. Sim, pode ser que talvez Deus tenha coisas específicas para mim e para você. E Ele tem, sim. Sim, talvez, né, até coloquei, tenha um lugar específico que Deus quer que você viva, sei lá, um tempo específico. Mas a vida não é sobre isso. O chamado de Deus para nós não é sobre as coisas que nós podemos realizar e conquistar nesse mundo. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Deus transformar as nossas vidas, a gente entender que existe uma grande história de Deus e que nessa grande história de Deus Ele nos convida a viver essa vida dentro dessa história de Deus, né? A conhecê-lo e fazer dele conhecido também para o mundo. Em tudo aquilo que nós formos fazer, glorificar a Jesus, sendo santos e irrepreensíveis, né, até que ele volte. Esse é o nosso maior chamado, amá-lo de todo o nosso coração, de todo, né, nosso entendimento, toda a nossa alma, amando a Jesus e buscando agradar a Ele, né, com tudo o que a gente tem. Esse é o nosso chamado. Bom, é isso aí. Eu sei que esse vídeo é um pouco mais curto, mas a ideia é a gente falar sobre algo que é muito mistificado no meio dos jovens e adolescentes, sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, abençoado você. Mais uma vez, quero dar uma incentivada aí, se você é novo no canal, tá aqui só cair no vídeo, né, não é inscrito no canal, quero convidar você a ativar as notificações, ativar ali o sininho, também se você puder comentar alguma coisa, né, para a gente poder interagir aqui também no canal e para assim mais pessoas estarem sabendo do nosso conteúdo, do nosso canal aqui também, que a gente tem postado, os nossos vídeos. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe você e até mais, valeu!